Olá, turminha do segundo período. E aí, como vocês estão de quarentena? Espero que estejam tão ansiosos quanto eu para retornar. Meus amores, nós vamos continuar falando sobre as contribuições da neurociência para a compreensão do professor desse processo que nós chamamos de aprendizagem. Eu continuo utilizando o livro de Neuropsicologia, Teoria e Prática como minha referência e continuo encaminhando para vocês textos e vídeos que falam sobre o tema, ok? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que nós chamamos de funções cognitivas. Todas as funções que entram nesse processo de aprendizagem de forma mais efetiva, vamos dizer assim. Muitas vezes na sala eu conversei com vocês sobre a relação existente entre atenção, memória, linguagem, para que o processo de aprendizagem se dê da melhor forma possível. Hoje, então, eu vou falar de uma forma mais aprofundada sobre essas questões, sobre essas funções que nós chamamos de funções cognitivas. Além da memória, da atenção e da linguagem, nós também temos a visopercepção, a visoespacialidade, as funções executivas e muitos outros pontos que entram no processo de aprendizagem. Antes de falar sobre a atenção, eu queria retomar com vocês alguns fatores importantes. A aprendizagem, ela precisa ser avaliada tanto no seu sucesso quanto no seu fracasso em alguns pontos. O primeiro ponto é o individual, é o que vem com a criança, com o jovem ou com o adulto dentro do espaço escolar. Então, ele pode ter algum rebaixamento cognitivo, ele pode ter uma deficiência auditiva, ele pode ter um rebaixamento visual. Isso são as questões individuais que estão envolvidas no processo de aprendizagem. Assim como a capacidade de manter a atenção, a capacidade de dividir a atenção, a capacidade de reter novas informações, de recuperar essas informações a longo prazo. Então, essas são as características individuais envolvidas no processo de aprendizagem, que é o que nós vamos conversar aqui hoje. Mas a gente não pode deixar de falar sobre as questões como a família, as relações sociais que essa criança pertence, a comunidade que essa criança está inserida, as questões políticas envolvidas no processo de gestão escolar, e aí a gente tem que pensar também na própria escola como um fator determinante para o sucesso ou o fracasso do processo de aprendizagem. Então, apesar do meu foco aqui hoje ser em questões individuais, elas não estão alheias às questões familiares, escolares e sociais. O ser que nós estamos estudando aqui, ele continua sendo biopsicossocial, mesmo quando nós estamos falando de memória, que parece algo tão orgânico, tão fisiológico, que define o individual. Mas não é. Vocês perceberão isso ao longo da minha aula de hoje. Nós temos 3 tipos de atenção: a atenção sustentada, a atenção seletiva e a atenção alternada, que o próprio nome já está explicando, já é autoexplicativo, que é essa capacidade da gente sustentar a atenção mesmo quando tem condições adversas, é a nossa capacidade de selecionar quais são os estímulos que naquele momento vão ganhar a nossa atenção, e a alternância é quando a gente tem um estímulo externo e a gente consegue retornar para aquele estímulo, por exemplo, o professor explicando na frente. Então, a definição de atenção é a tomada de posse da mente em uma forma clara e vívida de um dos diversos objetos ou séries de pensamentos que parecem simultaneamente possíveis. Implica o abandono de algumas coisas a fim de ocupar-se efetivamente de outras. Trocando em palavras simples para vocês. Quando vocês estão assistindo aula, vocês estão sentados, por exemplo, na 6ª carteira, na 4ª fileira. Entre vocês e o professor ali na frente, tem cores, movimentos, sons, e tudo isso são estímulos que podem
roubar a atenção de vocês do que o professor está falando. Então, quando você decide, escolhe, né, manter a atenção no professor, você sustenta a sua atenção mesmo com todos aqueles outros estímulos acontecendo ali simultaneamente. Tem cheiro de comida, tem som do carro que passa lá fora, tem cores, tem movimento, tem um colega conversando. Às vezes a própria roupa do professor é um estímulo que está te afastando do que ele está dizendo, né? Mas na atenção seletiva, você retira todos esses estímulos que eu falei e seleciona qual estímulo que você vai ver, que você vai prestar atenção, que você vai focar a sua atenção. Esse estímulo pode ser o que a professora está falando, o conteúdo que ela está apresentando, ou pode ser o bip do seu celular quando chega uma mensagem. A alternância é você olhar para essa mensagem e retomar o que a professora está dizendo sem perder o fio da meada, sem perder o conteúdo. Se você passa por esse processo de selecionar os estímulos, né, de inibir aqueles estímulos que não são do seu interesse num determinado momento, se você tem a capacidade de alternar entre a bolsinha da colega que cai no chão e voltar ao que a professora está falando, você faz a sustentação de estímulos. Então, a atenção ela é um conjunto de mecanismos que é pré-requisito para manifestações de outras funções cognitivas. É a memória, por exemplo. É impossível você reter informações que você não passou pelo processo de seleção, inibição, alternância e sustentação daquela informação. Então, no caso, nós temos distratores. Às vezes a roupa da professora, às vezes a bolsinha caindo no chão, às vezes o carro de som, às vezes o nosso próprio celular, né, vibrando ali na carteira, são o que nós chamamos de distratores. São estímulos que eles tentam nos afastar daquele que seria o nosso estímulo inicial, que seria o estímulo principal ali no momento. Pode ser a conversa com alguém ou pode ser a aula da professora. Para que essas informações do processo de aprendizagem sejam retidas na nossa memória, a gente precisa ter a atenção muito bem desenvolvida, ela tem que estar ok. Quando temos atenção, a gente recebe estímulos novos. Esses estímulos, eles são sensoriais. São estímulos que vêm pelos olhos, pela audição, pelo tato, às vezes pelo paladar, depende do que a gente está ensinando. E a gente tem, então, a capacidade de reter essas informações. Isso se estiver tudo ok com o biológico desse sujeito. Se ele tiver com o cognitivo adequado, funcionando de forma adequada. Então, o que é a memória? É o armazenamento de informação aprendida. Eu posso manter a atenção e não conseguir reter a informação? Sim, quando eu tenho um problema de memória. Mas eu posso não reter a informação porque eu não tive uma boa atenção. Então, vejam como uma coisa está ligada diretamente com a outra. O aprendizado, ele é o processo por meio do qual adquirimos o conhecimento sobre o mundo. Não é só e apenas o aprendizado formal, né? Nós estamos falando de todas as informações novas que desde o útero materno a gente começa a adquirir e transformar aí o nosso cognitivo. A memória é a retenção ou armazenamento desses novos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa história. Como vocês estão percebendo, quando a gente fala de memória, nós estamos falando de várias funções. Nós estamos falando da percepção visual, da percepção auditiva, tátil, né? Nós estamos falando da atenção e dos vários tipos de atenção, da atenção sustentada, da atenção alternada, né? Nós estamos falando de tudo isso
para podermos falar de memória. Por quê? Porque existem várias regiões do cérebro que estão atuando de forma conjunta para que aconteça a memória de uma forma adequada, a retenção de informações de uma forma adequada. Quando a gente fala de memória, nós estamos falando de memória verbal, de memória visual, nós estamos falando de memórias retrógradas, nós estamos falando de memória anterógrada, estamos falando de memória de longo prazo e de curto prazo. De todas as formas de memória que eu estiver falando com vocês, nós estamos falando de um conhecimento que ele foi codificado, ele chega com uma forma de mensagem, de símbolos, né, de códigos. Essas informações são retidas, são armazenadas em áreas específicas do cérebro e depois esse mesmo conhecimento ele será o que nós chamamos de evocado, ou seja, ele será recuperado em situações de necessidade daquela informação. Então, por exemplo, quando eu vou nomear uma cadeira, eu preciso lembrar da palavra que simboliza aquele objeto que eu estou visualizando ali na minha frente. Então, eu vou recuperar algo que em algum momento eu aprendi, eu reti, que era o nome daquele objeto que tem a função de sentar. Então, nós estamos falando de um conjunto, de uma relação entre a memória verbal, tanto do som das palavras quanto da construção da palavra, e a relação que tem com a memória visual, com o objeto que eu estou vendo ali na minha frente. Professora, mas em situações de pessoas que são cegas, né? Ela não vai ter essa relação com o visual, mas ela vai ter a relação com o tátil ou com o auditivo. Vai funcionar do mesmo jeito. Só que ao invés da percepção ser visual, a percepção será por outro estímulo. E essa história de retrógrada e anterógrada? Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai facilitar a compreensão. É o seguinte, por exemplo, eu vivi uma situação de cair, né? Levei um tombo, bati a cabeça e eu simplesmente perdi todas as informações anteriores ao acidente. Quando eu perco a informação anterior ao acidente, eu perdi informações da minha memória retrógrada. Vocês vão pensar em retrocesso, tá? Tudo que foi anterior ao acidente, eu perdi. Então, eu tive um problema com a minha memória retrógrada. Nesse caso, a gente fala que a pessoa teve uma amnésia retrógrada. Ela esqueceu tudo o que aconteceu anterior ao acidente. Núbia, e a memória anterógrada? É aquilo que a gente construiu depois de um determinado momento, de um determinado fato. Então, as minhas memórias anterógradas posteriores vamos imaginar aqui, ao vestibular. Então, todas as informações que eu tenho, né, que eu lembro posterior ao vestibular, nós chamamos de memória anterógrada. Se eu sofri um acidente, lembro de tudo do passado, de anterior ao acidente, mas não lembro o que acontece, né? Não consigo reter as informações novas, as informações posteriores ao acidente, então eu estou com um problema na minha memória anterógrada. E aí eu estou também com uma amnésia anterógrada, tá? Isso é muito simples, mas como tem essa palavra antero, fica parecendo que a gente está falando de antes, né? E não é o contrário, tá? Retrógrada é tudo que aconteceu anterior a um determinado momento e anterógrada é tudo que aconteceu posterior a um determinado momento. Sofreu um acidente, perdeu memória do que aconteceu antes do acidente, você tem uma amnésia retrógrada. Sofreu um acidente, perdeu a capacidade de reter novas informações, você está com uma amnésia anterógrada. E aí nós temos informações de longo prazo e de curto prazo, memórias, né? São informações que ficam retidas por um determinado momento e que depois elas não fazem mais sentido, o gasto de energia, né? O gasto de
de energia mesmo do nosso cérebro em ficar retendo aquelas informações porque ela não tem muita importância. Então, quando alguém te conta uma história, quando você vê, por exemplo, eu dou aula, olho para vocês e eu tô vendo cada uma com uma roupa. Mas no outro dia, se alguém me perguntar, eu não faço nem ideia da roupa que vocês estavam vestidas. Nem da minha própria roupa mesmo eu vou lembrar. Por quê? Porque isso são informações que não fazem muita diferença na minha vida. Então, meu cérebro não vai gastar energia guardando essas informações que não são úteis para minha adaptação, para minha sobrevivência. O que é interessante nessa história, né, é que tá aí também a explicação de por que a gente guarda tantas informações, tantas lembranças negativas. É porque é um fato de adaptação, de sobrevivência. O nosso cérebro entende que aquele sofrimento, aquela angústia, aquele medo que você sentiu naquele fato, ele precisa ser guardado para evitar que você caia naquela mesma situação novamente, corra risco novamente. A memória ela pode ser dividida em dois grandes grupos, então, a de curto prazo, que é a memória imediata, operacional, né? Aquilo que você precisa lembrar e fazer naquele momento. Pronto, passou, acabou. Agora, a de longo prazo, ela é dividida em dois grupos, na implícita e na explícita. Implícita é tudo aquilo que você aprende e depois é difícil, muito difícil você esquecer. E aí a gente tem aquela frase, né? Andar de bicicleta a gente nunca esquece. Depois que você aprende a dirigir, você também não esquece. Por quê? Porque faz parte de habilidades reflexas, motoras, né? Que a recordação dessas informações ela é inconsciente. Então você anda de bicicleta e não para pensar. Tô rodando aqui o pedal, tô segurando de tal forma. Não, você faz sem prestar atenção em como você está fazendo depois do momento que você aprende. A memória explícita é aquela memória relacionada a conhecimento, a fatos, a lugares, né? É tudo aquilo que você precisa recordar conscientemente. Por exemplo, dia do índio é 19 de abril. Dia da independência do Brasil. Pronto. São fatos, né? São informações que você precisa ter aprendido e que você precisa recordar de tempos em tempos, de forma consciente, para você ter novamente acesso a essas informações. A memória de longo prazo explícita, ela ainda pode ser dividida em duas memórias, a episódica e a semântica. A episódica está relacionada a eventos pessoais e a semântica a informações culturais. Vai ficar fácil de vocês entenderem. Olha só. Memória semântica é quando eu falo para vocês assim, aniversário. Aniversário tem uma representatividade cultural. Então você imagina as pessoas ganhando presente, você imagina um bolo, velhinha, balões. Então é uma representação cultural. Em uma outra cultura, pode ser que as pessoas lembrem de coisas completamente diferentes das que eu falei aqui agora para vocês, tá? Por quê? Porque a memória de longo prazo, explícita, semântica, ela está relacionada com a representação cultural de um determinado fato, de um determinado lugar. A memória de longo prazo explícita também pode ser episódica. Vamos dar o mesmo exemplo do aniversário? Se eu perguntar assim, qual a lembrança que você tem do seu melhor aniversário? Então, é um evento pessoal, não é qualquer aniversário. Então, pode ser que não tenha nada a ver com bolo, nada a ver com balão, nada a ver com presente. Por quê? Porque foi um evento que você viveu no dia do seu nascimento e que foi importante para você, tá? Pode ser um cachorrinho que você ganhou, pode ser um piquenique que você fez com a família, pode ser uma viagem. Não necessariamente esteja relacionada com a representação cultural de aniversário. Pronto, muita coisa a gente falou sobre memória, não foi? Mas não existe memória se não tiver linguagem.
A linguagem, como vocês estudaram já sobre Vygotsky, né, lá no semestre passado, a linguagem tem uma importância crucial dentro das relações sociais, dentro da manutenção da atenção, dentro da construção de memórias. Só existe a atenção e a memória se tiver linguagem. Professora, linguagem está diretamente relacionado com a oralidade? Não, tá? Existem várias formas de linguagem. Linguagem é a forma que o sujeito se comunica com o mundo. Então, o braille é um tipo de linguagem, tá bom? Que eu vou verificar na linguagem para dizer se tá tudo ok, se está desenvolvendo bem ou não? Então, a fala espontânea é algo importante, né? A capacidade da criança de criar um discurso próprio. A repetição de palavras, de frases e sentenças num primeiro momento, né? Que a gente fala assim, é a fase papagaio. É aquela fase que repete tudo que a gente fala. Isso é ótimo, quer dizer que está em desenvolvimento, mas tem que evoluir, né? Compreensão da fala, o que nós chamamos de linguagem compreensiva. É quando você fala para um bebê assim de 10 meses, né? Pega esse bloquinho para mim, pega esse bloquinho de construção, pega a bola, pega a boneca, e ele vai lá e pega aquele objeto. Quer dizer que ele compreendeu que a sua fala está carregada de símbolos, porque as palavras que você usa são símbolos para definir aqueles objetos e a criança já está compreendendo. Então, é uma fase que a gente verifica se está em desenvolvimento adequado à linguagem da criança. Isso é muito importante para quem vai trabalhar com educação infantil, por exemplo, porque passa muito tempo com a criança e consegue observar esse nível de evolução da linguagem, de compreensão da fala do cuidador, de repetição de palavras, até chegar numa fala espontânea. Outras coisas também que no contexto escolar a gente precisa observar em relação à linguagem é o nomear objetos. Então, testes que a gente faz com as crianças é se ela consegue nomear figuras geométricas, se ela consegue nomear objetos, né? E só posteriormente a uma fala espontânea, a repetição de palavras, frases, sentenças, a compreensão da fala, a nomeação de objetos, é que a criança estará preparada, pelo menos no nível da linguagem, para desenvolver a leitura e a escrita. Eu acho que ficou claro para vocês a questão da percepção sensorial no começo da aula de hoje, né? Quando eu falei assim, olha, é como o sujeito está percebendo, recebendo os estímulos do mundo. Então, pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser tátil. E muitas vezes eu conversei com vocês em sala sobre a importância dos estímulos multissensoriais para o processo de aprendizagem. Quanto mais estímulos a gente utiliza dentro de uma sala de aula, dentro do processo de aprendizagem, mais acesso a criança terá àquele tema, àquele conteúdo. Por quê? Porque pode ser que o visual não seja o forte dele, ou que o auditivo não seja o forte daquela criança. E tudo bem, a gente não precisa receber da mesma forma o conteúdo, né? E a gente não precisa se apropriar da mesma forma, através do mesmo sentido. Então, é papel do professor utilizar recursos multissensoriais para que o maior número de crianças tenha acesso à informação da melhor forma possível. Quando a gente fala em percepção sensorial, o Robert Sternberg, ele dá uma definição que eu particularmente gosto muito, que ele fala o conjunto de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, organizam, sintetizam e fornecem significação, né, às sensações recebidas dos estímulos ambientais. E aí é um jeito muito bacana de vocês entenderem, é assim. A percepção sensorial são os órgãos dos sentidos captam os estímulos que vêm de onde? Do ambiente externo, né? Então, eles captam esses estímulos sensoriais, que pode ser de luz, de cheiro, de cor, de textura,
Esses estímulos são levados até o cérebro em áreas que fazem a decodificação dessas informações, ou seja, que vão atribuir sentido para essas informações. Até aqui, os órgãos sensoriais captam, eles apenas recebem esses estímulos, eles não atribuem significado a eles. Quem precisa funcionar muito bem na hora de receber esses estímulos são as áreas específicas do cérebro. Para quê? Para dizer assim, isso significa algo bom, algo ruim, algo importante, algo desnecessário. Quem define isso são as áreas do cérebro, né? Então, existe uma relação entre os órgãos sensoriais e o cérebro. Existe uma relação entre atenção e memória. Existe uma relação entre linguagem, percepção sensorial, memória, atenção. Vocês estão percebendo como as funções cognitivas, elas não garantem a qualidade do processo de aprender no mundo de forma isolada, né? Uma função cognitiva só não garante essa qualidade. É a intersecção entre todas essas funções é que vai definir um bom processo de aprender no mundo, de aprender novas informações, de aprender a conviver socialmente, de aprender a nomear, de aprender a se relacionar, a identificar. Eu também disponibilizei para vocês um texto falando especificamente sobre funções executivas no processo de aprender. E dentro dessas funções executivas, a gente precisa lembrar que existem várias, né? Eu cheguei a comentar em sala de aula ainda sobre volição. É o processo de você não tacar o despertador na parede, você escutar o despertador e falar assim, peraí, eu vou levantar e vou sair daqui dessa cama porque eu tenho um objetivo, ir ao trabalho, ir à escola, fazer o café da manhã, qualquer coisa do tipo, né? Então, a volição é o que faz você iniciar uma atividade, é o que faz você iniciar uma determinada função. Quando você inicia, você também vai passar por um processo de planejamento. Então, eu posso deixar o despertador no pause mais 5 minutos, posso ficar mais 5 minutos na cama, porque não vai prejudicar eu pegar o ônibus das 7 horas. Isso é um planejamento. Eu vou faltar a aula da professora Núbia hoje porque eu tenho 8 faltas e como eu posso ter 20, hoje eu posso faltar a aula. Não devo, né? Eu vou ter consequências, mas eu posso fazer o planejamento em cima das 20 faltas que eu tenho direito. Levantamento de hipóteses. Se eu faltar, tá bom, eu não vou ser reprovado. Mas se eu faltar, eu vou perder algum conteúdo importante, eu vou conseguir recuperar esse conteúdo depois ou não, né? Eu tô levantando hipóteses das consequências desse planejamento que eu estou fazendo. A flexibilidade do pensamento é você utilizar em momentos diferentes, em situações diferentes, uma mesma informação. Então, a flexibilidade do pensamento é, por exemplo, você está subindo a Avenida Brasil, dirigindo. E aí, só para variar, tem uma reforma na Avenida Brasil. Como você vai fazer para chegar na Unievangélica? Você tem que ter um pensamento imediato ali de alterar a sua rota. Então, você tem que fazer um novo planejamento, levantar as hipóteses de tempo que você vai gastar, se tem ou não tem contramão, né? E você tem que flexibilizar o pensamento para que você consiga chegar até ali naquela universidade por outro caminho. Você vai ter que tomar decisões. O que é a tomada de decisões? Tomada de decisões vai envolver o planejamento, levantamento de hipóteses, né? Fazer escolhas. Eu posso ficar em casa dormindo e não ir para a faculdade, mas eu vou estar fazendo uma escolha que tem consequências. E aí as consequências são trabalhadas na autorregulação. Você vai definir, né? Se você quer ou não arcar com aquelas consequências. E aí você regula o seu comportamento. Apesar de estar com sono,
Apesar de estar cansada, mesmo assim eu vou levantar e vou sair para o trabalho. Por quê? Porque eu quero ganhar o salário no final do mês, porque eu tenho uma conta para pagar. Ou eu vou para a faculdade mesmo estando cansado no fim do dia. A autorregulação é dizer assim, mesmo estando cansado, eu quero atingir o meu objetivo de ser pedagogo, né? Julgamento, que isso só na maturidade mesmo que a gente consegue fazer esse julgamento do que é certo, do que é errado, do que é ético, o que não é. A utilização de feedback, né? Você sempre observa o comportamento ali, a reação dos outros e você reage em cima daquilo. Então, quando eu estou dando aula e eu vejo a carinha de vocês desanimados, eu estou recebendo um feedback e com a maturidade das funções executivas eu consigo utilizar esse feedback, mudar o tom de voz, mudar a atividade, né? Mudar minha localização dentro da sala de aula. Então, tudo isso eu faço por quê? Porque eu estou utilizando do feedback de interesse maior ou menor de vocês durante a aula. Isso acontece em qualquer outra situação. A autopercepção, né, que é você olhar para você e se perceber no mundo, se perceber com frio, com calor, triste, cansado, com fome, sem fome, é essa autopercepção de estar agradando ou desagradando, né, o ambiente social que você está inserido. E o envolvimento de working memory, que é essa capacidade da gente de reter informações que facilitam o nosso trabalho, do nosso dia a dia, por onde você vai passar, que tipo de informação que você vai colocar no caderno, qual que você vai gravar, que tipo de estudo que você vai realizar, né? São informações que facilitam o nosso dia a dia. Então, para resumir as funções executivas, né? Planejamento, execução, monitoramento de metas, a flexibilidade mental, a adaptação, inibição de comportamentos e a memória operacional, que é essa work memory que eu falei para vocês anteriormente, que é a manipulação mental das informações que você já adquiriu, né, ao longo do tempo. Pronto, meus queridos, então nós falamos hoje sobre as funções cognitivas, falamos também sobre as funções executivas relacionadas ao processo de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam assistindo os vídeos, que vocês estejam fazendo a leitura dos textos e qualquer dúvida é só colocar no fórum aqui e a gente conversa e a gente verifica a melhor forma de solucionar qualquer problema, né? Eu optei por essas aulas assíncronas, utilizando o PowerPoint, porque eu entendi que muita gente tem dificuldade de estar na aula presencial, aliás, né, não é presencial, mas na aula online síncrona. E em respeito a esses colegas, eu preferi fazer a aula assíncrona. Espero que esteja funcionando para vocês, mas estou 100% aberta para vocês me darem um feedback e eu fazer uma atualização, né, desse planejamento. Outra coisa importante, percebam que eu já coloquei no ambiente virtual de aprendizagem essa aula de PowerPoint sem a minha explicação, porque tem gente que gosta de imprimir, né, esses slides, não tem problema. Estou colocando também aqui essa aula toda comentada, né, essa aula assíncrona, como link para o YouTube. Coloquei os textos, vídeo para vocês, para ajudarem na compreensão dessas funções cognitivas e executivas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Continuo dizendo para vocês que tudo isso vai passar rápido, tá? E que nós continuamos juntos nesse processo de aprender dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Um grande abraço a todos, saudades, beijinhos.